Muito bem, pessoal. Hoje vamos continuar a nossa aula sobre pré-modernismo. Então, esse é o vídeo número 2 sobre pré-modernismo, essa estética que aconteceu só no Brasil. Você se lembra, né? Na última aula, qual que era mesmo a característica principal do pré-modernismo? Você lembra? É a discussão de problemas sociais, só que problemas sociais brasileiros, né? Você se lembra, não é isso? Tá bom? Estudamos na última aula o Euclides da Cunha e vimos ali naquele livro o problema da Guerra de Canudos, no ponto de vista do Euclides da Cunha, como sendo aí então um grande massacre. Hoje, na aula de hoje, vamos trabalhar com esse autor aqui da imagem. Esse daí é o Lima Barreto. Então anota aí no seu caderno esse segundo autor do pré-modernismo brasileiro, o senhor Lima Barreto. E a obra, anote aí por favor no seu caderno, tá bom? É este Triste Fim de Policarpo Quaresma, o seu livro mais conhecido, o seu livro mais famoso, já esteve muitas vezes em questão de vestibular, então é importante você ter uma ideia, né, do que trata, né, qual que é o enredo, quais são os principais momentos e qual a ideia defendida por Lima Barreto aqui nessa obra. Anote aí o título aí no seu caderno, tá bom? Bom, vou colocar aqui um slide para você fazer mais uma anotação. É um livro de 1915, quando ele foi lançado na forma de livro. Antes, ele já tinha aparecido na forma de folhetim. Muito bem, o protagonista é esse que está escrito aí, para você também anotar. É esse personagem, o senhor Major Quaresma, tá? Ele não é jovem, mas também não é um velho idoso, tá? Está ali na, por volta dos 40 anos, mais ou menos. O narrador não chega a falar a idade dele, né? Ele ele trabalha no exército, como você pode ver aí, né, pelo título, né, major, e ele trabalha mais numa parte do exército que tem a ver mais com escritório. No livro, o narrador menciona que ele trabalha no Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro. É a parte mais do escritório, tá? Muito bem. Em relação ao Quaresma, qual é a principal informação? Realmente você não pode esquecer isso. É a coisa mais importante do livro. Qual é a principal informação sobre o Major Quaresma? Ele é extremamente nacionalista. Ele ama o Brasil. Se por um acaso houvesse uma questão, né, no vestibular que perguntasse qual é o personagem mais nacionalista da literatura brasileira, olha, o Quaresma estaria ali concorrendo seriamente ao título, tá? Ele é muito nacionalista. Agora, vamos com calma. Você tem que entender bem aqui o que está acontecendo. Você se lembra que teve uma outra estética cuja característica, uma das características principais, era o nacionalismo, né? Você se lembra qual que era? O romantismo, não é, pessoal? O romantismo tem essa característica de amor ao Brasil, de nacionalismo, mesmo porque o romantismo acontece na época da independência do Brasil. Mas qual é a estética aqui do Lima Barreto, do Triste Fim de Policarpo Quaresma? É pré-modernismo. Então, esse nacionalismo, aqui no pré-modernismo e no Lima Barreto, não vai ser igual ao nacionalismo como aparece nas obras do romantismo, tá? Aqui, pessoal, e por favor, anote no seu caderno, porque isso é muito importante.
aqui nessa obra existe um tom de ironia, tá? O Lima Barreto, ele vai usar da ironia para discutir uma situação social, até política, aqui no Brasil, no começo do século XX. Não está entendendo? Não conhece a história? Eu vou explicar um pouco melhor, tá? O Quaresma, ele entrou para o exército por amor à pátria. Desde os 18 anos, agora ele já está mais velho, né? Na época que o narrador conta a história, ele já é major. Mas desde os 18 anos ele está envolvido com o exército por amor ao Brasil. Ele tem outras particularidades. Por exemplo, no decorrer da sua vida, ele praticamente dedicou a sua vida aos estudos da cultura do Brasil. Então não é só o exército, não, tá? Ali, no momento da história, quando o Lima Barreto o descreve, ele conhece, por exemplo, tá, os rios do Brasil. Os grandes rios do Brasil, ele sabe o nome de cor por amor ao Brasil, tá? Porque ele acha que né, com esse amor ao Brasil, você tem que defender as coisas do Brasil. E ele defende, tá? Ele diz que o rio Amazonas é maior que o rio Nilo. Importante aqui você saber que naquela época se considerava o rio Nilo o maior rio do mundo, mas o Quaresma não queria saber disso. Ele dizia, ele defendia nas suas conversas que o rio Amazonas era o maior rio do mundo. E por que ele fazia isso? Porque ele é brasileiro, porque ele ama o Brasil, tá? Outro exemplo desse nacionalismo, ele valoriza um aspecto da música brasileira que seria aí, pessoal, um estilo musical chamado modinha. Modinha é um tipo de música que se toca com violão. E olha só que coisa curiosa. O, o tocador de violão ali naquela época era considerado vagabundo. Não tinha muito prestígio quem tocava violão. Músico de prestígio, era o pianista, por exemplo, né? O que toca violino. Agora, violão, lá no Rio de Janeiro, naquela época, era, era considerado até um vagabundo, pois Quaresma não quis saber disso. Ele resolveu aprender a tocar violão, tudo por amor ao Brasil, mesmo sendo taxado pelos vizinhos, né, por causa disso, de vagabundo, tá? Ele não se importa, tudo bem? Eu não sei se você percebeu, onde está a ironia. E acho que isso merece uma boa anotação no seu caderno, tá? A ironia, o tom de crítica do Lima Barreto está no fato de que, apesar do Quaresma valorizar esses aspectos do Brasil, ele é maltratado pelos outros personagens. Todas as pessoas desprezam o Quaresma por causa dessa valorização da cultura do Brasil. Como assim, pessoal? Basicamente, vão chamá-lo de louco, tá? Por gostar do Brasil, por valorizar as coisas do Brasil, tá bom? O exemplo principal disso, vou colocar aqui na imagem, o Quaresma, ele começa a estudar o tupi,
a língua tupi, a cultura dos índios brasileiros, e ele, depois de até adotar alguns costumes do tupi, como por exemplo a saudação tupi, né, como os índios se cumprimentam, né, aí ele vai tomar uma atitude radical, tá? Ele vai defender que o tupi, a língua tupi, é a língua oficial do Brasil, tá? Ele vai defender isso. Eu vou explicar, tá? Ele manda um documento, as pessoas não sabem ainda, um documento lá para o escritório de guerra onde ele trabalha. É um documento que ninguém consegue entender, porque está escrito em tupi, tá? Cria uma confusão enorme. As pessoas acham que deve ser uma língua da Europa Oriental completamente desconhecida, né? Ali no começo do século XX aqui no Brasil, né? Então uma grande confusão. Finalmente descobrem aquele papel, aquele documento não está escrito numa língua estrangeira da Europa Oriental, mas sim no nosso tupi, no nosso brasileiro tupi. E o que aquele documento pedia? É um requerimento. É um documento que pedia que a língua oficial no Brasil não fosse mais a língua portuguesa. A língua portuguesa é de Portugal, não é do Brasil, né? E sim que a língua oficial aqui fosse o tupi. Então é um documento, um requerimento pedindo a mudança da língua oficial aqui no Brasil para que agora, né, essa língua oficial se torne o tupi. Claro que vão descobrir que é um documento escrito pelo Quaresma, né? E que provocou essa confusão toda. Resultado, qual foi o resultado aí desse documento, dessa extravagância, né? Dessa atitude de Quaresma? Esse é o resultado. Ele é internado em um hospício, pessoal, tá? Olha, acho que aqui é o momento de colocar uma ideia central do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. O que o Lima Barreto está querendo dizer aqui, pessoal? Eu vou tentar falar numa linguagem bem clara, tá? Para vocês entenderem e para vocês escreverem no caderno, tá bom? O ponto de vista do Lima Barreto é o seguinte: aqui no Brasil, quem ama o Brasil, quem valoriza o Brasil, é louco, interno esse doido que quer valorizar a cultura do Brasil. Ou seja, o pré-modernismo não discute problemas sociais brasileiros? Qual é o problema social aqui tratado pelo Lima Barreto aqui nessa obra, né, no Triste Fim de Policarpo Quaresma? A ausência de nacionalismo, tá? Os brasileiros não valorizam a própria cultura. E detalhe, hein? Nem mesmo no exército. O Lima Barreto está querendo dizer que as pessoas que trabalham no exército, ligado ao exército, fazem isso por motivos pessoais, de interesse próprio, e não porque amam o Brasil. Então, é uma crítica, né? Tudo bem? Agora, espero que você esteja entendendo que essa crítica ela está sendo colocada em tom de humor, em tom de ironia, tá? O Quaresma é um brasileiro que defende o Brasil, defende aspectos da cultura do Brasil e por causa disso, como que ele é tratado? Como louco, internado em um hospício. Tudo bem, pessoal? Pois bem, ele fica lá uma temporada nesse hospício e depois ele vai ser liberado. E aí, quando ele sai do hospício, digamos que começa uma segunda parte do livro, tá bom? Teve todo esse primeiro momento inicial e agora vamos para uma segunda parte, tá? Quando ele sai do hospício. E o que acontece? O Quaresma
Ele tinha alguns amigos, um compadre, uma afilhada, eu digo assim, amigos de verdade, né? E aqui eu estou querendo dizer, amigos de verdade são aqueles que não tiravam sarro dele, que não tratavam ele como louco, como ridículo, tá? E aí são poucos os amigos. Como eu falei, um compadre, uma afilhada, o professor de violão dele, né? Ele não chegou a aprender a tocar o violão, não, mas acabou ficando amigo do professor de violão dele, tá? Esses são poucos, tá bom? E eles, diferente das outras pessoas do livro, estão realmente preocupados com o Quaresma. E o Quaresma, saindo do hospício, olha o que ele fala. Ele diz que ele comprou um sítio no interior, né, do Rio de Janeiro, tá? Ele vive lá na capital, né, do Rio, mas ele falou que está de mudança para uma cidade ali do interior do Rio de Janeiro e ele vai viver de agricultura, vai trabalhar com isso, tá? É o que ele comunica aos amigos de verdade, né? Aos amigos verdadeiros dele. Esses amigos, esse compadre, essa afilhada, é, ficaram felizes, porque eles pensaram assim: felizmente o Quaresma se curou dessa doença do nacionalismo. Pessoal, isso é irônico, tá? É uma ironia no livro, tá bom? Ele está curado, ele vai lá, né, cuidar da agricultura, viver disso. Pois bem, o narrador, na sequência, vai revelar, né, ao leitor que ele não estava curado, curado entre aspas. Espero que você esteja entendendo a ironia, né? Que ele não está curado. Ué, por quê? Porque ele decidiu comprar o sítio e viver da agricultura. Por quê? Porque durante, né, o período ali no hospício, as suas leituras, uma pessoa muito culta, né? Ele percebeu que o Brasil é o país da agricultura, que não existe melhor terra no mundo para a agricultura do que a terra brasileira. E aí ele quer provar isso. Então, por isso que ele comprou o sítio. Tá? Aqueles amigos ainda não sabem, né, disso, mas ele continua nacionalista. Só que agora o foco dele não está mais na língua tupi, né, nos costumes tupi, no violão, né, na modinha, tá? Mas está agora na agricultura. Ele quer provar que o Brasil é o país da agricultura e vai investir nisso. Perceberam, né? Ele continua nacionalista. Mas você já também deve ter percebido que o livro, por ser pré-modernismo, ele tem, né, a conotação crítica, né? Ele vai falar de problemas, pois não demora muito, pessoal, lá no campo, né, onde ele está vivendo, e acontece isso, tá? Pestes, pragas, acabam com a produção agrícola dele, matam os bichos, né? Ele estava criando ali galinha, porco, essas coisas. Pestes acabam com isso, tá bom? Na parte da agricultura também aí é tudo dizimado. O solo que ele tinha lido nos livros que o solo do Brasil era muito bom, mas lá na pequena propriedade dele o solo não era bom, era muito cheio de pedras, não tinha aquelas substâncias, né, de químicas que uma terra de melhor qualidade possui naturalmente, né? E aqui, qual é a ideia da crítica? Para você anotar aí no seu caderno, tá? A crítica é que o governo brasileiro da época, hein, pessoal? Ali do começo do século XX, tá? Final do século XIX, começo do século XX. O governo naquela época não incentiva, não valoriza os pequenos agricultores. Tá aí o problema social que o Lima Barreto está discutindo nessa segunda parte do livro, tá? A falta de apoio do governo aos pequenos agricultores, aos médios agricultores,
A agricultura no Brasil, naquele momento, estava abandonada pelo governo, tá? Que não dava apoio. É essa a crítica, é essa a denúncia que o Lima Barreto está fazendo nesse momento, tá? Pois bem, então, desiludido, triste por não ter conseguido provar que o Brasil era o país da agricultura, agora o livro vai para uma terceira parte, tá? E essa terceira parte começa de que maneira? Ele está lá no sítio dele e ele lê um jornal que veio lá da capital, né? O jornal chega lá na fazenda, não sei se chega no mesmo dia, se chega um dia depois, mas chega lá, né? Lá na cidadezinha lá onde ele tem a propriedade dele, o jornal lá da capital, e o jornal está falando sobre um ataque, uma revolta que estava acontecendo ali no Rio de Janeiro, uma tentativa ali naquele momento, né, de se derrubar o presidente do Brasil, pessoal. E quem era o presidente do Brasil ali na época do livro? É esse daqui, ó, o Marechal Floriano Peixoto. Ah, você vai estudar na sua aula de história esse período da República Brasileira, né? A República Velha, em que o Marechal Floriano Peixoto estava no comando do Brasil, tá? E o Quaresma? O que o Quaresma tem a ver com isso? O Quaresma, ele manda um telegrama para o Rio de Janeiro, telegrama, tá? E avisando ao Floriano Peixoto que ele estava indo para ajudá-lo, ajudar o Floriano Peixoto. O Quaresma conhecia o Floriano Peixoto, lá do exército, né? O Quaresma também não era do exército, então não eram amigos pessoais, não. E aí você poderia perguntar, então por que o Quaresma vai sair lá da propriedade dele, né, lá do sítio, e vai voltar para o Rio de Janeiro para ficar do lado aqui do Marechal Floriano Peixoto? Por quê? Simplesmente porque o Marechal Floriano Peixoto é, era, naquele momento, o presidente do Brasil. Tá? É por isso. Então, veja, Quaresma continua nacionalista. Ele sai em defesa do Floriano Peixoto, porque ele é o presidente do Brasil. Não é por causa de amizade, não, tá? Mas sim por causa desse cargo, né? De presidente do Brasil. Bom, mas afinal de contas, que revolta que é essa? Que tentativa é essa de derrubar o presidente? Trata-se, pessoal, da revolta da Armada. Para você anotar no seu caderno aí, tá? A revolta da Armada. Foi essa tentativa que aconteceu em várias cidades do Brasil e, obviamente, principalmente no Rio de Janeiro, tá? De se derrubar ali, de se tomar o poder, tá bom? Esse quadro aqui está representando aí a Armada dando tiros de canhões em direção ali ao Rio de Janeiro, né? Aquela pedra ali é a Urca, tá? Famosa, né? E tá vendo que tem um fogo ali, né? Debaixo da pedra, são as balas de canhão e da cidade, dos quartéis, também canhões em direção à armada, tá bom? Na verdade, essa é a segunda revolta da Armada. Teve duas, tá? Seu professor de história vai falar sobre isso, né? E quem ganhou? O presidente foi derrubado, Floriano Peixoto, ele saiu do poder? Muito pelo contrário. Floriano Peixoto, ele acabou com a revolta, ele foi vitorioso, ele se manteve no poder, tá? E, né, assegurado esse poder, digamos que a vingança de Floriano Peixoto foi muito forte. Ele, ele mandou massacrar, prender e massacrar todos aqueles que tentaram tirar ele do poder, tá? Muitos foram assassinados. Quero fazer aqui
um comentário, não se confunda. O que eu vou falar agora não está aqui no livro do Lima Barreto, tá? É só uma curiosidade para acrescentar aqui, tá bom? Você sabe qual que é a capital de Santa Catarina, né? Qual que é a capital de Santa Catarina? É Florianópolis. Por que que se chama Florianópolis? Porque ali nessa cidade, na época, chamava-se Nossa Senhora do Desterro. Florianópolis se chamava Nossa Senhora do Desterro. É uma ilha, né? Você conhece Florianópolis? É uma ilha, tá? E ali houve também, como no Rio de Janeiro, um foco de revolta contra o presidente do Brasil, tá? Ali também, né? E o que que o Floriano Peixoto fez? Bom, vitorioso, como eu falei, ele mandou prender e massacrar, fuzilar mesmo os seus adversários. E veja o que o Floriano fez. Ele mandou que o nome da cidade fosse trocado. Então ele decidiu, ordem do presidente, tá? Nossa Senhora do Desterro não vai mais se chamar Nossa Senhora do Desterro. Vai se chamar agora Florianópolis. O que significa a palavra Florianópolis? Cidade de Floriano, tá? Então ele fez isso para desonrar a população lá de Nossa Senhora do Desterro. E veja como é que é, né? Pois o nome da cidade de Florianópolis, na verdade, é o maior símbolo de desonra à população da cidade, tá? Foi obrigada, teve que aceitar esse nome. Mas o tempo passa, as pessoas, infelizmente, não estudam história como deveriam, né, aqui no Brasil. E hoje, se você perguntar ali, né, para quem vive em Florianópolis, quem foi Floriano Peixoto, por que que Florianópolis se chama Florianópolis, tenho certeza que poucas pessoas vão saber, tá? Esse é o problema de não se estudar história, a ignorância, né, pessoal? Pois bem, isso foi um parênteses. Toda essa história da cidade de Florianópolis não tem ali no livro Triste Fim, tá? Não, o Lima Barreto não falou da cidade de Florianópolis, só estou acrescentando aqui, tá bom? Vamos voltar para o Rio de Janeiro. Vamos voltar para o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Pois bem, qual foi? Eu falei para vocês que o Quaresma saiu lá da propriedade dele, né? Para vir ficar ao lado do Floriano durante essa revolta da Armada. Pois a tarefa que o Quaresma, né, teve, ele assumiu, porque mandaram ele fazer isso, né? Um presídio, tá? É como se ele fosse um diretor de presídio. Importante. Os presídios, naquela época, ficavam em ilhas. E havia ali, né, uma ilha ali perto do Rio de Janeiro, a chamada Ilha das Cobras, onde havia um presídio. Obviamente que o presídio ficavam em ilhas, porque isso dificulta a fuga, né, dos prisioneiros, né, se eles conseguirem sair da cela, né, não vão nadar, né, tá bom? Pois por isso que tinha muito presídio que era em ilha. E na frente do Rio de Janeiro tinha, tá bom? Essa ilha com esse presídio. E os adversários de Floriano, que perderam, portanto, aí, né, durante essa revolta, foram mandados para essa ilha. E quem era o responsável, o diretor ali desse presídio? O Quaresma, tá? Claro que tinham outros guardas, né, que trabalhavam ali, tá? Mas o Quaresma era o chefe, tá bom? E estão ali, prisioneiros políticos, portanto, nesse presídio, nessa ilha, tá? O Quaresma tomando conta. O problema, qual foi? O problema é que de vez em quando, na verdade cada vez mais, né, chegava à ilha grupos de soldados da guarda
pessoal de Floriano Peixoto, tá? Outros guardas, né? Da guarda pessoal dele, entravam nas celas, pegavam ali alguns daqueles prisioneiros, levavam para fora e fuzilavam. Claro, né? Foi o Floriano Peixoto que mandou, né? Então, fuzilamento sem direito ali a juiz, advogado, a defesa, tá bom? Então não dá nem para falar que é a pena de morte, né? Porque normalmente uma pena de morte ela é decretada depois de uma audiência com juiz, né, com advogados e tudo mais, para que o réu ali possa se defender. Nada disso está acontecendo, tá? O, os prisioneiros ali estavam sendo fuzilados sem direito algum. Lógico, vingança de Floriano Peixoto. Quem não gostou? O Quaresma. Ele achou aquilo absurdo, ele achou aquilo desnecessário e ele mandou uma carta para, né, o Floriano Peixoto dizendo isso, né, falando que não havia necessidade desse massacre, né, ele garantiu na carta que os prisioneiros não tinham como fugir, né, estavam ali bem trancados, tá? Então não precisava esse fuzilamento sem direito a juiz e nada, tá bom? E a resposta do Floriano Peixoto para essa carta do Quaresma, o Quaresma que estava do lado do Floriano Peixoto, você se lembra, né? Pois a resposta do vingativo Floriano Peixoto foi mandar prender o Quaresma, que teve, né? O Quaresma teve o seu julgamento, e aí a sentença do Quaresma, pessoal, por causa dessa carta dele, hein? Essa imagem aqui, ó, o fuzilamento, tá? Ele foi condenado à morte e na época a pena de morte era cumprida aí por fuzilamento, tá bom? Essa imagem aí é da Segunda Guerra, tá? Só para ilustrar, tá bom? Mas aqui no Brasil também tinha, no começo do século XX, fuzilamento, tá? Pois, pessoal, veja a ironia na sentença que determinou o fuzilamento de Quaresma. Veja só que tom irônico do livro estava escrito nessa sentença: condenado à morte por alta traição à pátria. Era isso que estava escrito na sentença dele, tá? Ele foi condenado à morte por alta traição à pátria. Você entendeu a ironia? Qual que é o título do livro mesmo? Triste Fim de Policarpo Quaresma. Pois o sujeito mais brasileiro, mais nacionalista, que mais defendeu o Brasil, como que o Brasil trata ele? Com fuzilamento, tá bom? É isso que o Brasil faz com quem defende o Brasil, manda matar. Tudo bem, pessoal? Então, o tom de crítica irônico é muito forte no livro, tá? Então, queria aqui que você entendesse um resumo final do livro, tá bom, gente? Basicamente, quais são os problemas sociais abordados pelo livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que fazem com que essa obra seja bem típica, tradicional do pré-modernismo. Bom, inicialmente, uma falta de nacionalismo do Brasil, inclusive no exército. Depois, a falta de apoio do governo aos pequenos agricultores. E por fim, está anotando aí no seu caderno, a truculência. A palavra truculência significa a extrema violência, tá? A truculência do governo do Floriano Peixoto. Tá bom? Essa parte aí final mais histórica. Devido a esses três problemas, né? Essas três questões sociais, esse livro é um livro típico do pré-modernismo.
Beleza, pessoal? Estou encerrando aqui, então, essa obra.